A verdade que o povo adventista tem é uma verdade presente. E perante toda a inquietação que há no mundo, sabemos que Deus já se antecipou. Temos uma luz e uma guia para estes tempos, que Deus, que tudo sabe e que tudo pode, com a verdade omnipresente e onipotente, é o Deus que temos. É um Deus vivo e é por isso que vamos compartilhar esta mensagem. Como povo adventista do sétimo dia, temos uma mensagem final a dar, que é a mensagem do terceiro anjo. Esta é a mensagem final que temos que dar. E esta mensagem final vai ser acompanhada com a descida do Espírito Santo de uma forma tão poderosa que a terra será iluminada com a glória de Deus. Esta é a nossa esperança e é a nossa visão com base na Escritura de Apocalipse 14 e Apocalipse 18. A mensagem do terceiro anjo diz: E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta é a mensagem do terceiro anjo que deve ser dada até terminar o tempo de prova ou o tempo de graça. Esta mensagem, para que seja aceita no mundo inteiro, Deus revelou a profetisa, a irmã White, que deveria ir acompanhada de uma mensagem prévia para que o povo aceitasse esta mensagem. E essa mensagem que vai abrir a porta para que o povo escute a última advertência contra o papado, contra o falso protestantismo, que é a união da Igreja com o Estado, contra a justiça própria do homem versus a justiça de Cristo. Essa mensagem devia ser acompanhada com o braço direito, que é a reforma pró-saúde. Deus bem sabe que esta mensagem tinha que ser dada até ao fechamento da porta da graça. Esta mensagem tem que ser dada durante a lei dominical. E antes e durante a lei dominical tem que ir acompanhada com o braço direito, que são os 8 a 12 remédios naturais ou a reforma pró-saúde. Chegará um momento em que a obra ministerial, os pregadores, não poderão fazer o seu trabalho. Mas os que levem o braço direito da mensagem, que é a mensagem pró-saúde, poderão continuar com essa mensagem. Mas poderemos até perguntar: é o braço maior que o corpo ou o corpo maior que o braço? De forma alguma. São os dois como que um pacote completo. Irmãos, temos uma grande mensagem escatológica, ou seja, dos eventos dos últimos dias, com a mensagem de saúde. Por isso, o título deste nosso estudo é O braço direito da mensagem do terceiro anjo e a vacina. Podemos considerar a vacinação como o braço direito da mensagem do terceiro anjo? Temos vivido no meio de uma pandemia. Apesar de haver muita controvérsia acerca deste assunto, não podemos negar que muita gente tem morrido com este problema de saúde. Não nos cabe aqui neste estudo apresentar as conspirações e os interesses que existem por detrás deste problema mundial. Já existe na internet muita informação em redes sociais sobre isso. O que pretendemos apresentar neste estudo
é a questão da vacinação à luz da verdade presente. Existe, porventura, alguma posição do povo adventista não corporativo sobre este assunto da vacinação? Sim, existe uma posição, meus irmãos. O que nos alegra é que antes o povo adventista tinha uma posição para cada situação. Uma posição firme, uma posição que une o braço direito com a mensagem. O que nos diz a Conferência Geral agora em 2020? Podemos ver aqui que eles estão recomendando a imunização. Depois de investigarmos a Conferência Geral de 1899, aí estavam reunidos Wagner, o Dr. Kellogg, que na altura era um dos médicos mais respeitados dos Estados Unidos e do mundo. Ele estava avançado mais de 25 anos em relação à ciência. Nessa Conferência Geral estava, como já dissemos, Kellogg, Wagner, Loughborough e também estavam outros que posteriormente apostataram tristemente. Mas nessa Conferência Geral estava Kellogg, um médico que até hoje influenciou o mundo da medicina. Wagner foi um irmão que Deus usou para a mensagem da justificação pela fé em 1888, uma mensagem preciosa. Estava também ali Loughborough, um pioneiro que escreveu um tremendo livro sobre o movimento adventista. Também estava Conrad, que mais tarde, infelizmente, também apostatou. Quase todos estes apostataram, excepto Loughborough e alguns mais. Todos estes pioneiros estavam unidos numa grande mensagem numa Conferência Geral. E aí falou-se do tema da vacinação. Então, quando nos colocamos a estudar este assunto e comparamos com o que se escreve no site da Conferência Geral hoje, nós constatamos que existem duas posições diametralmente opostas. E isso é o que vamos constatar neste estudo. Então vamos questionar-nos quem está guiando Deus, quem estava, aliás, guiando Deus naquela conferência em 1899 e quem está guiando, se é Deus que está guiando hoje, atualmente, a Conferência Geral em 2020 a 2021. Quem está realmente guiando o seu povo? É Deus quem está guiando de facto o seu povo. Mas qual povo? O que vamos dizer mais à frente, iremos traduzir e colocar aqui perante vós. Mas vamos primeiro a Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Temos uma responsabilidade com o nosso corpo? O que diz aqui a Escritura? Atualmente existem pregadores que dizem ser da mensagem do terceiro anjo, mas que nem sequer vivem a reforma para a saúde, pois acham que o braço direito da mensagem do terceiro anjo também é a vacina do Covid-19, o que é, infelizmente, uma lástima. A palavra de Deus é bem clara ao nos dizer que devemos apresentar o quê? Os nossos corpos em sacrifício vivo. E o que é um sacrifício? Abster-nos de algo. Se nos abstemos de algo, é porque, em princípio, antes usávamos algo que agora já não usamos. Isto está em consonância com a justiça de Cristo. Aquele que foi justificado pela fé deve entender que o seu corpo não lhe pertence, mas que pertence a Deus. E diz a Escritura que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivos ou mortos. No Antigo Testamento,
os sacrifícios apresentavam-se mortos diante de Deus. Mas agora Paulo admoesta-nos a apresentar os nossos corpos em sacrifício com vida, com a qualidade de vida que o Senhor deu a este povo. Há um estilo de vida que Deus deu ao povo adventista. Diz-nos o texto: em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há algo que Deus lhe agrada, a forma como lhes apresentamos os nossos corpos. E, obviamente, há outras formas que Deus não lhe agrada. Diz-nos o texto que é o vosso culto racional. A forma como nos interligamos com Deus, dizendo-lhe: aqui está o corpo que tu me destes, é teu. E a forma como os apresentamos, abstendo-nos de coisas prejudiciais para apresentarmos um corpo vivo, cheio de vida, que é o culto racional. Vejamos agora o versículo 2. E não sede conformados com este mundo. Este mundo vai dizer-nos para fazermos com o nosso corpo o que queiramos, porque é nosso. Mas a palavra de Deus diz-nos que não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Devemos entender que o nosso corpo pertence a Deus, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está a dizer aqui que os nossos corpos são um culto, são um sacrifício vivo, santo. Devemos ser renovados do nosso entendimento para sabermos apresentar os nossos corpos a Deus no fim do tempo. Temos agora vivido no meio de uma pandemia e a vacina já saiu. Tem havido muitos debates na internet com os cristãos sobre se estes devem ou não vacinar-se, e em especial entre os adventistas, que são aqueles que dizem crer na verdade presente. Por isso a questão da vacinação também é uma verdade presente. Mas alguns, como estão registados com o Estado e são corporações, tomam as duas posições e dizem não, mas sim, e sim, mas não. Em 1899, em plena liberdade, os pioneiros adventistas, com o consentimento e aprovação da irmã White, declararam a sua posição perante uma pandemia. Declararam a sua posição em relação ao uso da vacina. E atualmente, nós devemos ter uma posição igual. Ou será que Deus já mudou? Ou o Deus deles, dos pioneiros adventistas, era mais forte e o Deus dos adventistas atuais é um Deus que agora diz ao seu povo que faça o que quiser, que não necessita de fazer sacrifícios e que diz para que eles esquecem do que Deus disse a Paulo em Romanos? Não, irmãos. Temos um Deus que não muda. A vacina não é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Quando ouvimos a palavra vacina, o que é que nos vem à mente? Quando vamos ao dicionário Pribrand, este diz-nos o seguinte em relação à palavra vacina. Francês, vaccine. Do latim científico, varíola, vacina, varíola das vacas. Ponto 1. Doença da vaca ou do cavalo que se pode transmitir ao homem e que lhe confere a imunidade contra a varíola. Ponto 2. Líquido seroso proveniente de uma pústula que se desenvolve nas tetas da vaca e que se emprega por meio de inoculação para preservar a varíola. Ponto 3. Preparação que contém substância ou micro-organismos que, inoculado no indivíduo, lhe confere imunidade contra uma determinada doença. Exemplo: vacina antidiftérica,
vacina antitetânica, vacina antirrábica. Ponto 4. Ato ou efeito de se vacinar igual a vacinação. Pelo que vemos aqui, a palavra vacina deriva do latim referente à varíola das vacas ou dos cavalos. É necessário que entendamos a história da vacina para que entendamos melhor o assunto. Temos aqui uma revista adventista de 1965 que nos apresenta a história da vacina. Esta revista chama-se Herald of Health, que traduzido para português significa Arautos da Saúde. Isto dá-nos tristeza, mas aqui temos a história. E qual é a história? Este médico que vemos aqui é um médico inglês. Vamos ver o contexto histórico para depois entendermos a discussão que ocorre na Conferência Geral, compará-lo com o que está a dizer a Conferência Geral e tomarmos depois uma decisão. Este médico, Edward Jenner, de nacionalidade inglesa, em 1796, estava preocupado porque muitas pessoas em Inglaterra estavam a morrer por causa da varíola. E enquanto ele estava a fazer os seus estudos e as suas pesquisas e investigações, chegou-lhe uma menina e ele deu-lhe a entender que estava a fazer estudos sobre como atacar a varíola que estava a atacar os seres humanos. E a menina disse-lhe: "Eu não posso ser atacada por essa varíola." E o doutor perguntou-lhe: "Mas por que é que não pode a varíola ser atacada contigo?" E ela disse-lhe: "Porque eu tenho a varíola das vacas. E como tenho a varíola das vacas, a varíola não me ataca nem me apoquenta como aos seres humanos." Essa menina deu a ideia da vacina a nível mundial. O médico ficou a pensar: esta menina disse-me que não pode ter a varíola que têm os adultos porque ela já tem a varíola da vaca. E ao pensar sobre isso, chegou à conclusão que ela estava imunizada porque tinha a varíola da vaca. Em 1796, este médico disse o que queria fazer, que era buscar algumas crianças para testes. E buscou um menino saudável, injetando-lhe um fragmento da varíola que a tal menina que lidava com as vacas tinha, e injetou-o mesmo nesse menino então saudável. Ou seja, transportou o vírus da varíola da menina portadora desse vírus para o tal menino saudável. O Dr. Jenner foi vendo como é que reagia esse menino ao vírus da varíola e, passado alguns dias, chegou à conclusão que esse menino tinha ficado imunizado ao vírus da varíola. O vírus era da vaca e, por isso, deriva daí a palavra latina vacina. Quando dizemos que nos vamos vacinar, no contexto etimológico, o que é que estamos a dizer? Que vamos colocar um vírus na vaca no nosso corpo. Nessa altura era esse o conceito, em 1828. E isto começou em 1796, 1798. Em 1798 morria muita gente com esta doença. Em 1844, Deus levantou um povo e dá a esse povo, em 1863, a mensagem dos remédios naturais ou a reforma da saúde. Água, boa alimentação, sol, descanso, ar puro, exercício, confiança em Deus, temperança, pureza de vida, higiene, alegria, lei de serviço. E Deus diz-lhes: o mundo está a curar-se dessa maneira, mas esta é a melhor maneira que eu te dou para que tu te cures. Como gostaríamos de escutar pregadores que dizem ser do terceiro anjo falarem claramente sobre este assunto. Continuando com a história do Dr. Jenner sobre a vacina, ele disse que certamente iriam acabar as vacas que estão doentes. Com tanta varíola que têm as vacas, elas vão acabar. E depois onde é que posso tirar o vírus para vacinar a outros?
Ele inventou então um método. Tudo isto serve para entendermos o que se deliberou na Conferência Geral de 1899. Voltando à história, o Dr. Jenner raciocinou que se morrerem as vacas, temos seres humanos doentes com o vírus da varíola da vaca. Então, se morrem as vacas, vou buscar uma pessoa enferma e vou retirar-lhe o vírus e vou injetar noutro que está saudável. E foi isso que ele fez. Já não retirava o vírus das vacas, mas de pessoas doentes. Foi este então o método que se começou a praticar em Inglaterra. Deus estava observando tudo isto. Por isso, quando deu a visão à irmã White sobre a reforma para a saúde, certamente não foi para que os seres humanos colocassem o vírus da vaca no seu corpo. A irmã White diz-nos em Mensagens Escolhidas, página 162. Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos do nosso progresso até ao nosso estado atual, posso dizer: louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem executado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro. E isto ela está a dizer no início de 1900. E refere ela também aos tempos atuais? Claro que sim. Devemos estar com medo? O que diz a profetisa? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado, seu ensino em nossa história passada. Mas para esta promessa existe uma condição. E essa condição é a obediência. E uma obediência que vem pela fé. Esta é a condição. Por isso a profetisa, perante todas as situações que existiam dentro da igreja naquele tempo, ela disse: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. E quais são as partes dos seus ensinos? O braço direito da mensagem do terceiro anjo. Se nós esquecemos o braço direito da mensagem do terceiro anjo e que os elementos são os remédios naturais, então tínhamos medo do futuro. Mas não esqueçamos ou menosprezemos esses ensinos. Se assim o fizermos, nada temos a temer em relação ao futuro. Lamentamos a todos aqueles que têm perdido familiares e amigos perante estes problemas de saúde mundial. Enviamos os nossos mais encarecidas condolências e não estamos apresentando este tema para menosprezar os sentimentos daqueles que têm passado pela dor de terem perdido um familiar ou um amigo devido à pandemia. O que pretendemos é compartilharmos o que Deus nos deu em 1863. Temos uma grande luz, mas podemos ter colocado essa luz debaixo do alqueire. Um povo com tanta luz deveria ter saído para os necessitados desta pandemia. Graças a Deus que tem havido alguns médicos missionários e alguns irmãos que o têm feito. Mas infelizmente é que a grande maioria dos que dizem crer na mensagem e que têm o nome de adventistas têm sucumbido. Então, temos que ir à história passada, como os pioneiros entenderam a mordomia do seu corpo como uma oferta para Deus. Nesse tempo, em 1798, 1800, 1830, 1844, 1860, 1870, esta história da vacina que vos contamos espalhou-se por todo o mundo e o mundo estava colocando vírus de animais para contra-atacar a fim de que o corpo ficasse imune quando chegasse esse vírus. Essa era a forma pela qual a vacina funcionava e continuou funcionando. Queremos então que Deus se equivocou em 1863 ao dar-nos de forma distinta a maneira de curar as pessoas?
cremos que Deus se enganou. Pelo contrário, Deus é sábio. Se a vacina é algo de revolucionário na maioria do campo científico, por que razão Deus não incluiu nos remédios ao povo de Deus? Porque é um vírus sendo propositadamente injetado no nosso corpo. Se Deus nos pede que lhes apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo como prova da verdade presente, porque vamos fazer quando temos o assunto bem definido? Vamos fazer o mesmo que a Corporação Adventista e alguns ministérios de sustento próprio, que estão comprometidos com o Estado e são como gelatina, que andam ao sabor do vento e ainda mais se confundem? Neste contexto, a serva do Senhor escreveu, em Testemunhos Seletos, volume 2, página 142, o seguinte: há muitos modos de praticar a arte de curar. Já no tempo existiam várias formas de cura, inclusive a vacina. Quando o mundo colocava o vírus da vaca no seu corpo para ser imune, quando lhe chegasse outro vírus da parte do homem, Deus disse ao seu povo: há muitos métodos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. É neste contexto de 1796 para 1844, para 1850, para 1863, que o céu viu como o ser humano colocava o vírus de um animal no seu próprio corpo para ficar imune. E Deus disse: não. Há uma forma que eu mesmo vos dou. E qual é? Vejamos a resposta na continuação da passagem inspirada. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Gravamos bem isto na nossa mente? Que outros agentes sobrecarregam e enfraquecem o organismo? São os remédios naturais que introduzem o vírus no corpo? Não. Se aplicarmos a mensagem do terceiro anjo como o braço direito que são os remédios de Deus, formarão parte de nós colocarmos uma doença que está num animal ou em qualquer outro alimento vivo e colocá-lo em nós, e isso formar parte do braço direito da mensagem do terceiro anjo? Claro que não, pelo que nos diz a palavra inspirada. Não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo. Fixemos bem estas palavras. Ar puro e água, asseio, regime alimentar adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Deus dá-nos os remédios naturais porque milhares de pessoas estão perecendo. Então o que é que vamos fazer? Vamos tirar o vírus da vaca para o colocarmos no nosso corpo? Ou vamos dar os remédios que Deus nos proveu para nos curarmos? O que é que vamos fazer? Ou somos adventistas aceitando as leis naturais que Deus nos deu, ou não o somos. Deus deu-nos diretrizes bem definidas para o fim do tempo. O problema é que nos temos esquecido como Deus nos tem guiado no passado, meus irmãos. Esquecemos-nos dos contextos. Voltando ao início da história da vacina com o Dr. Jenner, o tal menino que foi vacinado no início de forma experimental saiu-se bem e muitos outros não morreram e começaram a vacinar-se então. E depois, este Dr. Jenner foi condecorado com muitas prendas e com muitos méritos. Contudo, ele mudou a forma de curar no mundo, entre parênteses. Mas será então que Deus se enganou com isto? Ou podemos nós combinar os remédios naturais com um vírus de animal no nosso corpo? Nós temos a luz na Bíblia e no Espírito de Profecia pela forma como nos devemos curar. Mas de acordo com o mundo há muitas maneiras. Mesmo com os recursos naturais,
temos que ter a orientação divina, pois Satanás também sabe como esses recursos naturais, como ele pode fazer contrafações misturadas com o espiritismo. Não tenhamos dúvidas, irmãos, que o justo viverá pela fé. Todavia, esses remédios naturais estão caindo em desuso, porque o seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Já em 1885 e até mesmo em 1863, quando Deus nos deu a mensagem para a saúde, o povo já nessa altura não queria essas reformas e tratamentos naturais. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível. Quanto custam? Pouco custo. Diz-nos aqui que acham-se ao alcance de todos com apenas pouca despesa. As drogas, porém, são dispendiosas tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido. Aonde? No organismo. Precisamos de ter mais alguma dúvida quando Deus nos diz para apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo? E se alguma substância pode vir a afetar o nosso organismo, é necessária mais alguma explicação? Até ao momento vimos os contextos e nada mais. Mas agora vamos pesquisar as discussões que tiveram os nossos pioneiros sobre a questão da vacina. Queremos advertir-vos que nesse tempo se usavam palavras que para nós atualmente podem ser ofensivas, mas naquela altura não eram vistas dessa forma. As palavras que naquela altura se usavam, hoje podem-se usar-se como discapacitados, ou pessoas de capacidades diferentes, ou deficientes mentais até. Queremos advertir-vos também sobre outra coisa, que muitos deles nessa altura estavam unidos na mensagem. Posteriormente, o diabo os sacudiu e alguns foram levados por ventos de doutrina. Nós não seguimos os erros desses homens, mas sim os princípios baseados na palavra de Deus que eles falaram e discutiram. Contudo, nessa altura, em 1899, tomaram uma posição firme com a luz divina que receberam. Vamos agora ao boletim da Conferência Geral de 21 de fevereiro de 1899. Temo-lo traduzido para português para quem não dominar a língua inglesa o possa consultar. Começa com o relato da reunião que se iniciou na terça-feira às 9h30 da manhã de 20 de fevereiro. Não iremos apresentar todo o boletim, mas sim o que esteja relacionado com a vacina, onde estavam todos os delegados. Aqui estão os delegados. Aqui está Wagner. Aqui está Jones. E Irmão White tinha conhecimento do que se estava a passar. Vamos ver o que diz o texto, não sem antes lembrarmos do seguinte. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. É por este prisma que temos que examinar a questão da vacina. Na altura em que a vacina era já uma grande descoberta da ciência, entre parênteses, colocando o vírus de um animal no humano para que este ficasse imunizado, isto hoje para o povo é normal. Parece-lhes normal. Pensam que é normal, infelizmente. Deus fez o homem no 6º dia e criou-o à sua imagem e semelhança, coisa que aos animais não fez. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que privilégio! Então pensemos doutrinalmente. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus para trazer o vírus do animal e introduzi-lo no nosso culto racional?
todo o adventista deveria entender isto: que Deus levantou o povo adventista para ser um povo distinto. E como vamos numa passagem a seguir do Dr. Kellogg dizer, um povo imune perante todas as enfermidades. Temos então aqui o boletim da Conferência Geral de 1899. Dia 20 de fevereiro, 9h30 da manhã, e o assunto começa assim. Antes de continuarmos, queremos ressaltar uma coisa. É que não aceitamos o posterior panteísmo do Dr. Kellogg. Em 1899, Kellogg ainda se encontrava dentro da mensagem. Waggoner também e outros encontravam-se nesta altura dentro da mensagem. Vamos continuar a ver aqui também em português o referido boletim que traduzimos para melhor entendimento daqueles que não dominam a língua inglesa. Finalmente foi chamado um recesso. Quando a conferência voltou a reunir-se, o Dr. Kellogg do sanatório de Battle Creek foi convidado a dirigir-se. A quem foi ele convidado a dirigir-se? A todos os legados da Igreja Adventista. Se este irmão não tivesse apostatado, e vamos supor que ele estivesse hoje na Conferência Geral, ele teria dado uma tremenda reprimenda. Vamos primeiro comparar o que se menciona nessa Assembleia, onde estão todos os legados, e depois vamos ver com o que se está a dizer atualmente. Escolhemos para a ilustração deste estudo 2 luvas de boxe. Primeiro, porque este boletim de 1899 fala-nos de 2 pugilistas. E segundo, porque os conceitos que a Conferência Geral de 1899 tinha sobre as vacinas estão em confronto completo com os da atual Conferência Geral. A luva direita é simbolizada pela Conferência Geral de 2020 e de hoje. E a luva esquerda é simbolizada pelos pioneiros adventistas com a luz que Deus lhes tinha dado em 1899. 2 pontos de vista distintos referentes à mesma situação. Ou Deus está dirigindo a da esquerda, ou está dirigindo a da direita. Entramos agora na discussão que eles tiveram referente à situação. Era necessário, para entender isto, o contexto histórico de como saiu a vacina e de como ocorreu tudo isso na Inglaterra. Vemos então aqui no boletim de 1899 que todos os legados queriam escutar o Dr. Kellogg sobre a obra médico-missionária. Que pena e que vergonha para os médicos missionários que estão apoiando atualmente a vacina, e que pena e vergonha para os pregadores que estão dizendo sim, mas não, e não, mas sim. O povo adventista necessita de uma definição hoje. Agora, vós tendes a liberdade de escolher, mas Deus tem está escrito. Os delegados de 1899 queriam saber por Kellogg como estava prosseguindo a obra médico-missionária. Foi esse mesmo médico que inventou os cornflakes, uma série de aparelhos que foram também colocados no navio Titanic. O homem que Deus utilizou nesse tempo, mas que mais tarde, infelizmente, se ensoberbeceu. Por isso, todos devemos também ter essa cautela. Nesse tempo, o sanatório de Battle Creek, com os remédios naturais dados por Deus, foi uma luz não somente nos Estados Unidos, mas também pelo mundo todo. Vejamos então o que disse Kellogg aos delegados em 1899. O tema da obra médico-missionária nunca ocupou muito tempo em nossos conselhos da Associação Geral.
Aqui ele já dizia esta verdade. Falavam muito de outras coisas, mas muito pouco tempo era dado à saúde do povo de Deus. E suponho que não seja apropriado tomar muito do seu tempo aqui hoje. E então ele falou por alto por causa da vacina. E até os delegados lhe fizeram perguntas. O tópico é muito extenso e quero resumir brevemente a obra que está sendo feita e a que precisa ser feita. Fazer isso completamente levaria mais tempo do que poderia aqui, onde há tantos outros problemas que precisam de atenção cuidadosa. Portanto, ele irá falar pouco tempo e até ao dia de hoje deveria ser a consciência do povo de Deus. Você decide se introduz o vírus de uma doença no seu corpo ou não. Contudo, Deus nos deu diretrizes bem claras. Ou decidimos colocar parte desse vírus, que é a vacina do Covid, parte desse vírus, ou não. Os princípios da reforma de saúde, ou o que chamamos dos nossos princípios de saúde, estão diante deste povo há 35 anos. E quanto mais o estudo, mais eles me surpreendem com a sua magnitude e beleza. Especialmente durante os últimos 3 anos, estes princípios cresceram com maravilhosa rapidez. O comprimento, a largura e profundidade destes, que Deus nos deu há 1/3 de século atrás, estão a tornar-se cada vez mais claramente definidos e estabelecidos em factos científicos. Factos científicos. Todos os adventistas eram científicos? Ellen White era científica? Lowell Borog era científico? Eram homens e mulheres que buscavam fazer a vontade de Deus. E esse pequeno grupo foi visitado com a luz do céu, com a verdade do Evangelho em Cristo e da forma como, no fim, o cristão devia enfrentar todo o tipo de situações perante a besta, a marca da besta, as enfermidades, as epidemias. E hoje, este povo, em vez de ver este assunto como uma luz, vê a luz como trevas e as trevas como luz. Temos os princípios de saúde que agora a ciência confirma. O Dr. Kellogg continua-nos a dizer: verificamos que quase todas as nossas descobertas na ciência que têm alguma relação com a saúde confirmam estes grandes princípios. Estes irmãos, guiados por Deus até esse momento, louvam a Deus porque sabem que, apesar de não serem científicos, a ciência que estava ao seu redor confirmava o uso destes princípios. E nem uma única palavra pode ser encontrada, nem um único facto pode ser apresentado por qualquer pessoa que enfraqueça ao mínimo grau ou, de qualquer forma, derrubar um único dos princípios que têm sido praticados durante todos estes anos. Nada os pode deitar abaixo. Vejam como eles enfrentaram o vírus da vacina naquela altura. Continuemos a ler. É algo que nos deve dar fé, esperança e confiança, não só nos princípios, mas na forma como o Senhor os trouxe até nós. Quanto é que estes princípios nos custaram? Nada. Bem como em todas as outras verdades que os acompanham. O povo adventista pioneiro era ignorante em relação aos princípios de saúde antes de ter recebido essa preciosa luz. Mas depois tiveram uma luz preciosíssima. Se há alguma coisa no mundo que deva fortalecer a fé na obra do Senhor,
é simplesmente tomar estes princípios de saúde e ver de que forma simples, clara e simples, foram apresentados pela primeira vez, não acompanhados de factos científicos, e ver como se estabeleceram no mundo. Era um grupo bem pequeno de adventistas a quem Deus lhes deu a luz sobre os remédios naturais e começaram a fundar sanatórios e mais sanatórios. E as pessoas começaram a constatar que havia uma forma distinta de curar em relação ao que o mundo estava usando para curar. Este era o contexto. Porque estamos aqui a rever a nossa história passada. Porque o nosso corpo deve ser apresentado perante Deus como um sacrifício vivo. Então, quando Deus levanta este povo, diz que o levantou com a doutrina e de seguida com os remédios naturais em 1863. E na altura, sem dados científicos. E já nessa altura, o mundo estava aqui, estava aberto para receber a mensagem para a saúde e hábitos de saber sobre essa mensagem. Continua Kellogg. Não só entre estas pessoas, mas em todo o mundo, constatamos que estes princípios estão a crescer. Podemos dizer isto atualmente? Que todo o povo adventista está levantando estes princípios? Infelizmente, só uma pequeníssima minoria e que são vistos como teóricos da conspiração. Mas atualmente é que a tristeza maior é que muitos adventistas deixaram estes princípios e estão procurando ajuda nas outras formas de curar. Vejamos o que continua a dizer. O pastor Conradi, que na altura estava na fé, mas mais tarde infelizmente apostatou, poderia dizer-lhes como são recebidos os princípios de higiene na Alemanha e na Hungria. O irmão Holzer poderia dizer-lhes como estão a desenvolver-se na Suíça e da Austrália. O que é que temos aqui? Recebemos cartas da irmã White, da doutora Carroll e do pastor Daniels, contando como estes princípios estão a agitar as mentes das pessoas de lá. O Dr. Wagner e o Dr. Prescott dizem com eles que eles estão a crescer na mente das pessoas em Inglaterra. Onde foi inventada a vacina? Na Inglaterra. E então Deus levanta um povo para levar os princípios onde se havia inventado o quê? A vacina. Para isso nos serviu o contexto histórico que vimos há pouco. Continua a dizer, e eu poderia passar várias horas a dizer como os princípios estão a desenvolver-se neste país e a agitar os corações do povo. Os delegados estavam em silêncio porque isto era correto. Lembro-me que há 16 ou 18 anos atrás, um colportor em Ohio estava a apresentar a Good Health, que era uma revista de saúde. E ele dirigiu-se a uma casa, apresentou-se como missionário de um sanatório e disse à senhora que abriu a porta: "Vim falar-vos de métodos de saúde." Imaginemos hoje os adventistas a dirigirem-se a uma casa em que estejam com medo do Covid e que lhes digam: "Vejam, pela graça de Deus, não adoeci e venho dizer-lhe o segredo para não ter adoecido." Nesse tempo, os colportores dirigiam-se às pessoas para falar dos princípios de saúde. Ela disse: "Não temos tal coisa em casa e não queremos nada." Mas chegou o momento em que as pessoas começaram a ver a necessidade destes princípios de saúde e também os querem nas suas casas.
Desde 1899, o que era diretor da obra médica missionária disse que um dia as pessoas iriam querer estes princípios nas suas casas. Obviamente que Kellogg não era um profeta, mas parece-nos que o seu entendimento de como a constituição física ia decaindo, ele fez este prognóstico que iremos ver de seguida. Ele era um homem muito inteligente, mas que lamentavelmente mais tarde cedeu a sua inteligência a uma falsa doutrina. Mas em questões de saúde, nada a dizer. Vejamos o que ele continua a dizer. Há uma classe de pessoas no mundo que tenta fazer-nos acreditar que estamos a ficar mais saudáveis, que a vida humana está a tornar-se mais longa, que estamos a fazer descobertas tão maravilhosas sobre como prevenir doenças e como combater pragas, etc. E que estamos gradualmente a ganhar a vitória sobre estes males e gradualmente, se não conseguirmos exterminar a varíola, poderemos, de qualquer forma, privá-la do seu poder através da vacinação e de outras formas. Agora temos de encarar este assunto de frente. As pessoas já nesta altura estavam a dizer que a humanidade iria viver, mas com a vacinação. Mas essa não era a opinião escrita neste boletim da Conferência Geral de 1899. Infelizmente, a Conferência Geral de hoje mudou completamente. E porquê? Porque as igrejas se tornaram corporações, empresas, e como quiseram ter acreditações para os seus sanatórios e hospitais, ficaram reféns do Estado. E o Estado, como não é igreja e não tem a luz provinda de Deus, seguem por outro caminho de acordo com os seus interesses. Contudo, Deus deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia uma luz que seria para benefício do próprio mundo. No século XIX, a Igreja Adventista em questões de saúde era a cabeça e não a cauda. E a irmã White também nesta altura, em 1899, que se encontrava na Austrália, estava a praticar e a partilhar estes princípios de saúde. Isto vai completamente contra o que argumentam alguns que andam a afirmar que Ellen White se vacinou. Mas para quem conhece os escritos de Ellen White e que seja minimamente sincero, alguma vez pode crer que ela colocasse um vírus de uma vaca em seu corpo? Claro que não, porque vai contra todos os princípios que ela escreveu sobre saúde. Mas este é um assunto que abordaremos noutro estudo. Retornemos ao boletim de 1899. Há menos de um mês encontrei algumas provas estatísticas numa das nossas revistas científicas que indica que existe agora nos Estados Unidos um idiota por cada 500 pessoas. Naquele tempo usava-se a palavra idiota, imbecil, louco, lunático, por pessoas que tinham sido afetadas pela vacina. Este é o conceito do Dr. Kellogg em 1899. Continuemos a lê-lo. Existe agora nos Estados Unidos um idiota por cada 500 pessoas e outras estatísticas que recolhi mostram que agora, em cada 1.000.000 de pessoas, 3.400 idiotas loucos e imbecis. Ou seja, foram afetados nas suas capacidades mentais, a que se chamam hoje de discapacitados, deficientes mentais. E de onde é que saíram eles? Vamos ver pela continuação da leitura. E que este número aumentou em 300% em 50 anos. Há 30 anos atrás, a proporção em Inglaterra era a mesma que neste país hoje em dia. A este ritmo, podemos facilmente olhar em frente e dizer o que será daqui a 50 anos mais. Há 50 anos, havia cerca de 1.000 idiotas, loucos e imbecis por milhão. Hoje temos 3.400 por milhão.
são mais de 3 vezes mais. Em mais de 50 anos, aumentando ao mesmo ritmo, teríamos 10.000 por milhão, ou seja, 3 vezes 3.400. Então, 50 anos depois, haveria 10.000, ou seja, 1% da população. Mais 50 anos, teríamos 300 ou 3%. Em mais 50 anos, haveria 9 a 100. E em outros 50 anos, 27 a 100. Em outros 50 anos, teríamos 81 elevado a 100. E em 50 anos mais, 243 para 100. A relação que Kellogg faz do aumento no mundo de distúrbios mentais com a vacina é explícita aqui neste texto. Kellogg muito simplesmente está dizendo aos delegados da Conferência Geral que se o mundo continua a vacinar-se, esquecendo os remédios naturais, este mundo não poderia durar mais de 300 anos. E o que lhe disseram os delegados presentes? Que ele era um teórico da conspiração? Não. Mas isso será o que lhe diriam hoje os de Loma Linda e outras instituições médicas da instituição adventista, porque estão completamente comprometidos com o Estado. Façamos aqui uma projeção de acordo com os cálculos do Dr. Kellogg sobre o aumento de deficientes mentais. Temos aqui o ano de 1849, porque ele fez menção de 50 anos atrás, e nesse ano, por cada milhão, havia 1.000 pessoas afetadas mentalmente, que no seu tempo eram chamados imbecis, idiotas ou lunáticos. Para o ano de 1899, por cada 100.000 habitantes, havia 3.400. 50 anos mais tarde, em 1949, por cada milhão, haveria 10.000. Para o ano de 1999, por cada 100 pessoas, 3 pessoas iriam ficar assim. Para o ano de 2049, por cada 100 pessoas, 9 pessoas teriam a sua mente afetada. Já para o ano de 2099, por cada 100 pessoas, 27 estariam afetadas. Em 2149, por cada 100, 81 afetadas. 2199, os números de afetados já se sobreporiam aos habitantes totais e o mundo seria completamente composto por débeis mentais. O próprio Dr. Kellogg estava consciente que o mundo a caminhar com um aumento vertiginoso de débeis mentais não poderia subsistir muito mais décadas. Estes dados eram calculados apenas pelo dano de uma vacina. A questão nessa altura era o vírus da varíola da vaca. Agora, imaginemos a quantidade de vacinas que foram mais tarde introduzidas para outras diferentes doenças. É triste ver a situação do mundo, mas mais triste é ver o povo adventista a quem Deus lhes deu a mensagem para a saúde com os remédios naturais. E este povo, em vez de ser uma luz distinta no mundo, também está a participar dessa maneira não divina de prevenção e cura. Como Deus vê este mundo em sofrimento e o seu professo povo negando os seus ensinos. Quem deu a sabedoria a Ellen White sobre os remédios naturais? Foi o Espírito Santo. E vale ou não vale essa sabedoria? Claro que vale, porque é divina. Mas infelizmente hoje o povo adventista, perante os momentos que presenciamos, não sabe o que fazer. É inacreditável e é inaceitável. E a liderança corporativa recomenda a vacinação. Que trágico!
Mas o mundo não poderia ir tão longe, mesmo que se passassem 300 anos. 265 anos seria o ponto mais distante que poderia ser alcançado antes que o mundo inteiro fosse feito de lunáticos, imbecis e idiotas. Se somamos 1899 com 265 anos, chegamos ao ano de 2149. Nesta altura, a humanidade já estaria com tanta sobrecarga de vacinas que estaria repleta de loucos, ou que agora também se chamam de zombies, gente alterada das suas faculdades mentais, e não só, devido a um problema que, diz ela, que temos que enfrentar frente a frente, que é a vacinação. Continua o Dr. Kellogg a dizer: mas a sociedade não poderia manter-se unida, mesmo até esse ponto, a julgar por sua condição no momento presente. Se alguma questão política surgir, parece que metade da população está dominada por alguma fase de loucura. É o mesmo em muitas reformas sociais. As pessoas em todo o mundo têm uma ideia e a levam embora. Portanto, temos anarquistas, socialistas e várias classes de pessoas que são insanas de várias maneiras. É provável que isso continue acontecendo até que tenhamos tantos imbecis que será impossível para a sociedade se manter unida. Não está o mundo a chegar a este ponto? Quando começarmos a baixar, a nossa velocidade será acelerada, como quando começa uma bola a rolar colina abaixo. Isso vai cada vez mais rápido até chegar ao fundo quando é despedaçada. Ou seja, continuam vacinando e vacinando as pessoas e a sociedade vai terminar louca, imbecil e idiota. Nessa altura, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda não estava registada como corporação e eram livres para falar. Mas hoje, todas as instituições ou institutos registados, ministérios registados também, estão amordaçados. Por que é que todas estas instituições que se dizem adventistas do sétimo dia não apresentam todos os imensos textos de Ellen White que falam sobre os métodos divinos de cura e prevenção, assim como este boletim de 1899 da Conferência Geral, que fala abertamente contra a vacinação e teve o aval de Ellen White? Porque não lhes convém. Espalham falsas informações, dizendo que Ellen White se vacinou. Que contrassenso! Voltando ao boletim de 1899, uma irmã delegada que estava a escutar atentamente a exposição do Dr. Kellogg disse em plena Assembleia: não é isto uma demonstração muito forte do facto de que o Senhor virá em breve? Os irmãos nesta altura ainda viviam e compartilhavam a fé que estavam a viver e que o Senhor estava na iminência de voltar em breve a esta terra. E o que é que respondeu o Dr. Kellogg a esta irmã? Era exatamente isso que eu queria trazer-lhes à mente. Temos provas estatísticas de que este mundo em breve chegará ao fim. O Senhor não vem para destruir o mundo, mas Ele vem para o salvar. Ele vem para salvar o mundo do que viria se Ele continuasse. Deus vem salvar o mundo de toda esta maneira de curar e do pecado, porque o pecado e a enfermidade vão juntos. Estamos a chegar a uma época de total confusão e destruição. Os homens estão cada vez mais sujeitos a doenças. Há menos idosos do que nunca. Os últimos 50 anos parecem ter quebrado a constituição da raça humana.
O que é que ele está a dizer que é o corpo humano que já não aguenta? O Senhor fez do homem o ser mais resistente à face da terra. Se Deus o fez assim, então por que é que razão agora o homem vai trazer vírus de um animal para o seu próprio corpo? É interessante como pensavam os adventistas nesta altura, porque eles eram dirigidos à criação. Ainda hoje se toma um homem que está treinado e não há outra besta que possa competir com ele. Um homem pode viajar mais longe em 6 dias do que um cavalo. Um homem bem treinado pode cansar 2 ou 3 cavalos no decorrer de uma semana. Não há dúvidas sobre isso. O homem, porém, deteriorou-se muito, mas nenhum outro animal suportaria o abuso que sofre mesmo agora. Tremenda esta declaração ao dizer aos delegados que Deus na criação fez o homem com uma constituição tão forte que era superior aos animais. Mas agora o homem degenerou-se tanto e mais do que os animais na sua constituição física, que agora necessita dos animais para caminhar e pretende tirar deles a vacina. Quanto tempo poderia um cavalo ou uma vaca suportar o tratamento que os seres humanos dão a si próprios? Um homem não se atreveria a alimentar o seu cavalo com o que ele próprio come, nem a alimentar a sua vaca. Daria um homem ao seu cavalo ou vaca bebidas alcoólicas, ou refrigerantes, frituras, gorduras hidrogenadas, comida fast food, etc.? Ele nem sequer alimentaria o seu cavalo da mesma forma. Uma mulher come e alimenta o seu filho com coisas que não alimenta o seu pássaro. Ela cuida mais do seu gato do que de si mesma ou do seu filho. O mundo começa a ver que há uma tremenda catástrofe antes da corrida se algo não for feito. Os corações das pessoas de todo o mundo estão maravilhosamente abertos para receber estes princípios. 2 coisas são para mim uma maravilha constante. O primeiro é a beleza destes princípios e o outro é que não os apreciamos mais. O que estamos a ver aqui já em 1899 era que vários adventistas já estavam a começar a baixar a guarda e o Dr. Kellogg falou sem medo do que se estava a iniciar com alguns adventistas nesta altura. Se somos criados por Deus, como é possível que os animais sejam mais imunes às enfermidades do que os homens e que se tenha que trazer parte desses animais, ou seja, os seus vírus, naquela altura, para a vacinação da varíola, para que o homem ficasse imunizado? Até onde chegou o homem? Atualmente, há numerosos casos a nível mundial sobre a relação entre a vacinação de crianças e o autismo. Esta doença cresce de forma assustadora e há vários cientistas que a interligam com o plano de vacinação em massa às nossas crianças. Se Kellogg estivesse vivo e presenciasse o flagelo mundial do autismo e outras doenças autoimunes, faria jus ao que afirmou antecipadamente no final do século XIX sobre o número de idiotas, lunáticos e loucos aumentando desmedidamente por causa da vacinação. Quantas doenças raras não surgem atualmente da vacinação? Quantas doenças raras não provocam deformações e outras crianças nem sequer chegam a ver a luz? Assim que a varíola entra numa comunidade, o que fazem os médicos? Dizem que toda a gente tem de ser vacinada. Mas esta não era a opinião do Dr. Kellogg. Bem pelo contrário. Na Índia vacinam de braço a braço e as pessoas contraem a lepra e a tuberculose através dela. Então podemos ficar imunizados para uma enfermidade e contrair outra. Neste país, esse método não é tolerado. Você não permitiria que os seus filhos fossem vacinados do braço do filho do seu vizinho.
mas permite que sejam vacinados de um bezerro, porque sabe que o bezerro tem sangue muito melhor do que o filho do seu vizinho. Você tem medo do seu vizinho e tem razão para temê-lo. Quantos têm medo de que possam contrair o vírus atualmente? Infelizmente, a maioria o tem atualmente, e inclusive mesmo dentro daqueles que professam ser adventistas. Na Índia, não há muito tempo, houve um caso em que 160 estudantes de uma escola foram vacinados de braço a braço e 60 desses rapazes e moças contraíram lepra em 3 anos. Pense nisso. Vê-se que a vacinação não é uma coisa totalmente segura. Mais claro do que isto, Sr. Ted Wilson? Mais claro do que isto, adventistas? É clara a vacinação? No tempo em que Deus ainda conduzia a Igreja Adventista do Sétimo Dia, disse que não era seguro. Porque nos vacinam para uma coisa, mas contraímos outra. Ou ficamos loucos, lunáticos ou imbecis. Como povo adventista, temos mais do que motivos para não nos vacinarmos. Pensamos nós que Deus pode usar pessoas já afetadas nas suas faculdades mentais para pregar a mensagem dos 3 anjos? Pensemos desta maneira. Não estamos a falar agora desta vacina, mas desde aquela ocasião quando foi inventada. Leiamos o que já em 1899 o Boletim da Conferência Geral afirmava. Vê-se que a vacinação não é coisa totalmente segura, mas há alguma razão nisso. Mas se for vacinado a partir de um bezerro que tenha tuberculose, então contrai-se esse problema. Por isso, você vê que isto não é totalmente seguro. Creio que há algo melhor, em princípio, do que isso. E vou tentar mostrar-lhe algumas doenças contraídas com outras doenças. E o homem que é vacinado fica um pouco mais fraco depois de ter sido vacinado do que antes. O que o Dr. Kellogg está aqui a dizer é que até podemos ficar imunes a determinada enfermidade por nos vacinarmos. Contudo, vamos enfraquecer o nosso corpo e ficar mais expostos a outros problemas de saúde. É como um rapaz que se torna imune ao uso do tabaco. No início deixa-o doente, mas depois habitua-se e isso não o afeta. No entanto, está sempre a fazer mal ao rapaz. Alguns cientistas pensam que em breve chegará o momento em que a vacinação será utilizada para todos os males na Terra. Já foi dito pelo Dr. Lancaster de Londres que chegará o momento em que um jovem que frequenta um curso numa escola de medicina será, antes de terminar, vacinado com todas as doenças prevalecentes no país. Penso que não restaria muito desse homem depois de ele ter passado por tudo isso. Ficou provado que quando um homem teve varíola, ou vacina, está mais sujeito à tuberculose do que antes. Temos que enfrentar a questão da vacina com um está escrito. A posição dos pioneiros adventistas era muito clara. Ficou provado que a pessoa que se submetia à vacinação da varíola, a sua constituição física ficava o quê? Mais debilitada e poderia contrair outras doenças com mais facilidade. Agora surge uma questão dirigida ao Dr. Kellogg por parte da presidência. Já foi testado, doutor? É correto, doutor, que em lugar de ser mais imune, nos vai trazer mais doenças? E aqui estavam todos os legados que iriam levar todas as informações para as suas igrejas locais. O doutor, então,
Disse que é verdade que a nossa constituição física vai ficar mais debilitada? O que é que exaltava o Dr. Kellogg? Os princípios de saúde. Então, perante a pergunta da presidência, vejamos a resposta do Dr. Kellogg, que era o médico mais famoso da sua época. Sim, foi provado nos últimos 3 meses, por estatísticas compiladas, que um homem não é tão bom depois de ter tido varíola como era antes. O mesmo se aplica à febre tifoide. Muito frequentemente, o consumo é atribuído à vítima de febre tifoide. Como disse antes, este método de obter imunidade contra a doença é um método de combater a doença com a doença, enfrentando o mal com o mal, o antídoto venenoso com o veneno. É assombroso ver até onde é que isto pode ser levado. Mais claro do que isto é impossível. Agarramos num vírus para combater o vírus. Mas este método, de onde vem? De Deus não vem, certamente. Ellen White recebeu alguma luz do céu para que as vacinas fossem introduzidas entre o povo de Deus? Nada. Absolutamente nada. Combater uma doença com outra doença, um mal com outro mal, até uma simples criança entende que algo não bate certo e que Deus fez tudo perfeito, não iria usar algo imundo para curar enfermos. Isto é contra as suas leis naturais. Então, quem está por detrás de tudo isto, para que as capacidades humanas se debilitem? Certamente o inimigo das nossas almas, o inimigo dos nossos corpos, que é Satanás. Em Chicago, há algumas semanas, uma mulher veio à nossa aula de medicina e tinha com ela uma cascavel que tirou da sua gaiola. Ela segurou-a na mão e irritou-a. Ela bateu-lhe e abanou-a até que a serpente se enfureceu e depois, barrando-lhe o braço, o réptil golpeou-a uma e outra vez e apertou-lhe as garras no braço até que a carne ficou coberta com o vírus. Depois disse: pegue nesse vírus, injete-o num rato e veja a rapidez com que morrerá. Mas, no entanto, isso não a afetou minimamente. O facto é que ela se habituou tanto ao vírus da mordidura da cobra que o seu corpo é perfeitamente imune a ele e aparentemente não lhe faz mal nenhum. Entendemos aqui o exemplo? É o que se passa com as vacinas. Entendemos nós no que é que nos estamos a meter? O corpo fica cheio desse veneno que se acostuma e louvamos a Deus porque estamos cheios de vírus. Lembro-me de uma mulher no sanatório que num dia tomou 800 doses completas de morfina, o suficiente para matar 40 homens. Aparentemente não a afetou, embora na realidade estivesse todo o tempo a minar a sua constituição física. A Bíblia diz-nos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Podemos nós estar conscientes que ao injetarmos a vacina para o coronavírus, com um código mRNA que vai produzir um antídoto para o próprio vírus, e de acordo com a luz que temos, isso vai minando a nossa constituição física e que nos tornará ainda mais vulneráveis para futuras mutações? Estamos a fazer isto para a glória de Deus? O diabo quer que o povo de Deus, ao aceitar a forma como o mundo trata a enfermidade, se converta num povo débil em constituição física e mais suscetível para contrair outras doenças e que se torne lunático, louco e imbecil.
Se querem comprová-lo, das palavras que estamos a dizer, vejam-no no boletim da Conferência Geral de 21 de fevereiro de 1899. Ficamos agora por aqui nesta primeira parte do nosso estudo. Teremos uma segunda parte que aborda mais o tema de como nos vamos imunizar.